Seja bem-vindo ao mini curso do Lobeto, hoje sobre o tema Regime do Lucro Presumido. Olha, o mini curso que eu crio tem como propósito fazer com que você entenda como funciona o meu método de ensino, a minha organização, o meu planejamento e a minha preocupação de fazer com que você aprenda com alegria. Outro ponto importante é que no minicurso eu abordo aqui cerca de 3 a 5% do programa do curso de lucro presumido. Agora, o que eu vou passar aqui tem início, meio e fim e é fundamental, principalmente para quem está iniciando na área. Preste atenção que é muito legal. Vamos lá, não vamos perder tempo. Veja, primeiro, introdução. É legal você entender logo o conceito, porque veja, quando se fala em regime do lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, a parte mais importante é apurar o imposto de renda da pessoa jurídica. Esse imposto incide sobre o lucro. Essa renda que se diz para a pessoa jurídica é o lucro. Agora, qual é o verdadeiro lucro a ser oferecido à tributação? É o lucro apurado pela contabilidade, receita, menos custos, menos despesas, para chegar ao lucro e ajustar para fins tributários. Só que a Constituição diz que a tributação das pessoas físicas e jurídicas no que tange a imposto de renda deve ser pelo princípio da progressividade. Quem é pequeno, paga-se menos. Quem é grande, paga-se mais. Essa é a ideia. Então, o regime do lucro presumido não é micro nem pequeno, nem também é grande. Ele é o intermediário, que muitos chamam até de média empresa. Tá ok? Bom, então para esse tipo de empresa, existe um critério fiscal da legislação tributária. Fiscal é do fisco. Então a legislação fiscal é a legislação tributária. Então o fisco dá uma colher de chá. Diz, olha, eu vou te dar um meio de você apurar o lucro a ser oferecido à tributação sem necessitar de uma contabilidade para isso. Isso não quer dizer que a empresa que esteja no lucro presumido não tenha que ter contabilidade, não. Uma coisa é legislação societária, outra coisa é legislação tributária. Então, o nosso assunto aqui é legislação tributária. Então, a legislação tributária está dizendo, olha, você não precisa necessariamente de uma contabilidade para apurar o lucro e oferecer a tributação neste regime do lucro presumido. Presumido quer dizer estimar. Então, ele vai permitir que você presuma, estime o lucro a ser oferecido à tributação. Essa é a ideia, tá bom? Então, por isso, está aqui o conceito. Ó. Lucro presumido é um regime tributário simplificado. Ou seja, não preciso necessariamente fazer uma contabilidade, a demonstração do resultado para chegar ao lucro. Ele simplificou. Cujo lucro, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, é a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, é obtido por presunção. Por presunção quer dizer o quê? Por estimativa. É isso que você vai aprender aqui neste mini curso. Beleza? Vamos lá. Item 2, apuração. Veja, apuração de tributo no Brasil pode ser mensal, trimestral ou anual, conforme o regime ou o tributo, tá ok? O regime do lucro presumido é trimestral. E sempre que se diz legislação tributária, a legislação tributária segue o ano civil, que começa no dia 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Exercício fiscal ou ano calendário é aquele do calendário mesmo, começando sempre no dia 1º de janeiro. Se começa no dia 1º de janeiro, o primeiro trimestre termina em 31 de março, certinho? E, claro, o segundo trimestre em 30 de junho, terceiro em 30 de setembro e o último no dia 31 de dezembro. Bom, digamos, por exemplo, que estamos apurando o imposto de renda aqui do primeiro trimestre. Então, isso é apurado no dia 31 de março, certinho? E eu apuro o imposto de renda da pessoa jurídica e qual é o prazo para recolher, para pagar? O prazo é para recolher até o último dia útil do mês seguinte. Neste caso, até o final de abril. Claro, a empresa pode parcelar esse valor? Pode. Pode parcelar esse valor no máximo em 3 vezes. Sendo que
Nenhuma parcela pode ser inferior a 1.000. E as duas últimas parcelas vão incidir juros do sistema Selic. Então, nesse caso, vamos pagar a primeira parcela até o último dia útil de abril, a segunda até o último dia útil de maio, a última até o último dia útil de junho. Certinho? Bom, lembrando também que a parcela não pode ser menor que 1.000. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, vamos supor que o IRPJ aqui deu 2.750. Posso parcelar em 3? Não, porque vai dar menos de 1.000. Agora, posso parcelar em 2 vezes? Posso. Pago a primeira até 30 de abril, normalmente, sem juro. E a segunda até o último dia útil de maio, com juro do sistema Selic. Beleza? Bom, vamos seguir. Como se calcula, então, o imposto de renda da pessoa jurídica no regime do lucro presumido? Se o fisco está dizendo, ó, vou permitir que você use um sistema o quê? Simplificado por presunção, ou seja, por estimativa. Então, esqueço a contabilidade e faço este cálculo que a lei determinou. Assim, pego a receita bruta é sempre a receita da atividade fim, para a ótica da legislação tributária aqui, beleza? Aplico o percentual de lucro presumido. Esse percentual de lucro presumido está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95, que eu aqui elenquei no item 4 e já vamos verificar. Tá ok? Que vamos colocar isso em prática desenvolvendo um exemplo. Beleza? Bom, então, pego a receita da atividade fim e aplico o percentual de lucro presumido. Para cada atividade tem um percentual. Beleza? E aí, somo o ganho de capital. O que é ganho de capital? É lucro na venda de ativo não circulante, investimento imobilizado e intangível. É assunto que você conhece da contabilidade. Antigo ativo permanente. Certinho? Esse lucro, então, é o valor de venda menos o quê? O custo de aquisição deduzido da depreciação, amortização e exaustão, conforme o caso. Aí você espera aí, Roberto, mas o fisco não está dispensando de uma contabilidade? E como é que se fala em depreciação? Bom, o fisco está dispensando de uma contabilidade para apurar isso aqui. Mas, depreciação, você pode fazer uma memória de cálculo à parte para provar a depreciação. Certinho aí? E aí, então, você tem, então, o quê? O valor de venda menos o custo de aquisição deduzido de depreciação, amortização e exaustão. Se esse valor é positivo, é um ganho de capital. Se for negativo, é perda de capital, e perda de capital não entra nesse cálculo, tá bom? Mais rendimento de aplicação de renda fixa, mais ganho líquido de rendimento de aplicação de renda variável. Renda fixa são essas aplicações onde há rendimento bancário, né, rendimento positivo. Não há risco de você perder o valor aplicado. Agora, aqueles que há risco, o rendimento vai oscilar, tipo a aplicação em bolsa de valores, em ações, etc. Isso aqui é a renda variável, falando rapidamente. Tá ok? Muito bem. Claro, lá no curso eu vou detalhar tudo isso aqui direitinho para você, tá ok? A história é longa. Bom, então, somo rendimento de aplicação de renda fixa, CDB, RDB, somo ganho líquido de aplicação de renda variável. Quando se diz ganho líquido, é porque para você aplicar em bolsa de valores, por exemplo, você aplica via corretora. Então você pega o seu rendimento bruto, digamos 100 mil, e pagou 20 mil a corretora, 80 mil é o ganho líquido que você vai trazer para cá. Certinho? Demais receitas não oriundas da atividade fim. Quando se diz demais receita, que a legislação está dizendo, são as demais receitas que não são da atividade fim e que não estão na relação de isentas. E aí, por exclusão, é tributável. Por exemplo, receita de participação societária, seja pelo método de custo ou método de equivalência, ela está isenta. Então, não entra aqui nas demais receitas. Agora, receita de aluguel, por exemplo, entra aqui. Certinho aí? Bom, esse somatório é que é o chamado lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Tá vendo? Então, que esse lucro presumido é um lucro estimado, calculado, sem necessitar de uma contabilidade, calculado conforme a norma determinou. Certinho? Aí, aplico a alíquota geral de 15%,
encontra o valor do imposto de renda devido. Esse é o valor devido pela empresa. Certo aí? E, claro, quando eu faço a aplicação junto ao banco, a aplicação junto à Bolsa de Valores, há o imposto retido na fonte, certinho? E eu recebi só o líquido, tá ok? Aquele valor do rendimento bruto aplicado junto ao banco, aquele valor da aplicação de renda variável deduzido só da taxa de corretagem, eu trago para cá e ofereço a tributação em definitivo aqui no final do trimestre. Certo aí? E o que foi retido de imposto na hora do resgate é considerado uma antecipação. Então, do imposto de renda devido, subtraio o imposto de renda retido na fonte, antecipações. Certo? Acaso, por exemplo, que a empresa presta um serviço que é da sua atividade fim e teve imposto retido na fonte. Aquele imposto retido na fonte é uma antecipação. O definitivo é aqui no cálculo do lucro presumido. Certo? E aí sim, encontro o imposto de renda a pagar. Um detalhe importante. Veja que eu citei aqui que a alíquota é de 15% mais adicional de 10%. Ora, esses 10% aqui incide da seguinte forma. Como o imposto de renda incide pelo princípio da progressividade, não é isso? Quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Lembra da história? Beleza. Então, o que acontece? Se o lucro presumido for acima de 60 mil no trimestre, a parcela que exceder 60 mil vai ter adicional de 10%. Como assim? Exemplo, vamos supor que o lucro presumido aqui tenha dado 100 mil reais. Acompanhe só no raciocínio, depois a gente vai fazer um exemplo prático, tá bom? Então o lucro presumido deu 100 mil reais. 100 mil ultrapassou 60 mil no trimestre, concorda? Certo? Então, funciona assim. Eu pego os 100 mil, aplico a alíquota de 15%. Dá quanto? 15 mil. Certo aí? Então esse é o primeiro cálculo. Agora eu faço um segundo cálculo. Qual é a parcela que excedeu 60 mil? 40 mil reais. 100 mil menos 60, 40 mil, não é isso? Esses 40 mil vão incidir um adicional de alíquota de 10%. Então 10% de 40 mil dá 4 mil. Conclusão. Qual é o valor do imposto devido pela empresa? 15 mil dos 15%, mais 4 mil dos 10%. Total, 19 mil reais. Entendido aí? Bom, então o adicional incide sobre esse excesso acima de 60 mil no trimestre. Só uma ressalva. Quando se trata de uma empresa de início de atividade ou encerrando suas atividades, naquele período, primeiro período ou último período, há que se verificar a proporcionalidade. Como assim? Quando se diz 60 mil, é acima de 20 mil do primeiro trimestre, acima de 20 mil do segundo trimestre, acima de 20 mil do terceiro trimestre. Então, somando dá 60, não é isso? No exemplo que eu citei. Tá ok? Agora, vamos supor que a empresa tenha sido constituída aqui no mês de fevereiro. Ó. Aliás, aqui no mês de março, no último mês. O que acontece? Eu apuro o lucro presumido, vamos supor, aquele mesmo valor, 100 mil reais, tá vendo? O lucro presumido é 100 mil. 100 mil, primeiro cálculo, 15% da alíquota geral dá 15 mil, concorda? Agora, o valor de 100 mil menos 20 mil, 80 mil. 80 mil é que vai incidir a alíquota de 10% de adicional. Então, 10% de 80 mil, 8 mil. Então, o valor do imposto devido é 15 mil mais 8, total 23 mil reais. Deu para entender o raciocínio? Então, essa proporcionalidade tem que estar atenta quando se trata de uma empresa de início de atividade naquele primeiro trimestre ou empresa que está encerrando suas atividades, está fechando naquele último trimestre. Dos demais trimestres, é só saber que são trimestres cheios, 20 mais 20 mais 20, 60, o que exceder 60 tem adicional de 10%. Certinho? Bom, agora, vamos lá. Passado aqui a explicação de como se chega à base de cálculo e o valor do imposto, então, acompanhe esse item 4. Percentual de lucro presumido de acordo com esse artigo 15 da Lei 9.249 de 95, certo? A lista é grande, tá ok? Lá no curso completo você vai ter essa lista lá no material, tudo direitinho, todo um treinamento, tá ok? Mas aqui, para ser sucinto, vou colocar os principais, ó.
Percentual de lucro presumido. Revenda de combustível de empresa cuja atividade é revender combustível, que é o caso dos postos de combustíveis. A margem de lucro presumido é 1,6%. Certo? Outras vendas. Vendeu qualquer outra mercadoria ou produto? 8%. Certinho? Receita de serviço, tem vários tipos de receita de serviço. Receita de serviços hospitalares é de 8%. Receita de serviço de transporte de cargas também é 8%. Receita de serviço de transporte, exceto de carga, por exemplo, de pessoal, é de 16%. Né? Serviços gráficos é 8%. E demais receitas, aí entra com 32%. Certinho? Bom, então, veja que é a lei que determina esse percentual de lucro presumido, tá ok? Que é a margem de lucro presumido. Vamos para um exemplo? Veja, exemplo, dados. Atividade, farmácia. Certinho? Teve como receitas notas fiscais emitidas de vendas de medicamentos, 500 mil. Isso considerando, tá, o primeiro trimestre de um determinado ano. Receita de serviços, 1 milhão. Peraí, uma farmácia presta serviço? Presta. Aplicar injeção, uma série de outras coisas. Tá ok? Eu até exagerei aqui no valor, mas vai facilitar o cálculo aqui, beleza? Essa farmácia fez uma aplicação em CDB junto ao banco. CDB é uma aplicação de renda fixa. Certinho? Então, 50 mil. E, como resgatou dentro do trimestre, o banco reteve imposto de 20%, no caso da 10 mil. Certinho? Bom, esses são os dados, tá ok? Aí, o que eu quero? Que você calcule o imposto de renda pelo regime do lucro presumido, conforme aqui foi esclarecido. Então, nós temos que ir para o primeiro item. Primeiro, ó, pegar a receita bruta, que é a receita da atividade fim. Quais são as receitas da atividade fim? Vendas de medicamento e prestação de serviço, tá ok? Então, esses dois primeiros itens, vamos lá. Vendas, 500 mil, certo aí? Se não é revenda de combustível, a margem de lucro presumida é de 8%, que dá 40 mil, certinho? Tá vendo que o legislador está dizendo, ó, não vou te exigir uma contabilidade para você calcular a receita de vendas, contabilizar a receita de vendas, o custo da mercadoria vendida, as despesas da atividade de vendas para chegar ao lucro. Não. Pega o valor das vendas, aplique logo uma margem de lucro presumido, né? E você estima esse lucro em 40 mil reais. Certinho? Receita de serviço, 1 milhão. Margem de lucro presumido, 32%. Então dá 320 mil. Aquele mesmo raciocínio que eu disse, tá? Você está no regime do lucro presumido, então o fisco está dizendo, ó, eu não estou te exigindo uma contabilidade para você pegar a receita de serviço de 1 milhão, menos custo do serviço prestado, menos despesas da atividade de serviço para chegar ao lucro. Não. Aplique logo 32%, que é uma margem estimada pela lei. Certinho? Que dá 320 mil. Bom, feito essa parte da atividade fim, o que vem mais? Só seguir aqui, né, a cartilha. Ganho de capital. Foi informado que teve ganho de capital? Não. Então, rendimento de aplicação de renda fixa. Teve? Sim, CDB é uma aplicação de renda fixa. Então, rendimento de aplicação de renda fixa. Certinho? Teve ganho líquido em aplicação de renda variável? Não. Teve demais receitas como aluguel? Não. Então, pronto, já encontrei a base de cálculo do imposto de renda, que é o lucro presumido. Pronto. E tem um cálculo do lucro presumido. Está calculado. 410 mil reais. Beleza? Bom, agora, cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, cálculo do IRPJ. Tá ok? Bom, primeiro item. Eu pego o lucro presumido total, 410 mil. Certinho? Aplico a alíquota geral de 15%. Pronto, encontrei o imposto de renda da pessoa jurídica de 61.500. Certinho? B. Pego o lucro presumido, 410 mil menos 60 mil, encontrei 350 mil de excesso. O que excedeu é 60 mil no trimestre. Certinho? Aplico a alíquota adicional de 10%. Pronto, encontrei o imposto de renda da pessoa jurídica adicional de 35 mil. O somatório do item A e B está aqui, ó. Item C. A. IRPJ, 61 mil reais. Certinho? Imposto de renda adicional, 35 mil. Igual ao imposto de renda devido, 96.500. Certinho?
Como a empresa fez uma aplicação e resgatou aí no meio do trimestre, teve imposto retido na fonte de 10 mil, não teve? Então esse valor é uma antecipação e eu faço aqui, olha, a subtração menos imposto de renda retido na fonte, que é uma antecipação de 10 mil. Pronto, o imposto de renda da pessoa jurídica a pagar dá 86.500. Mole, mole, tá vendo? Que não necessariamente precisou de uma contabilidade para calcular esse imposto. Agora, item 3, recolhimento, para ficar bem claro na sua cabeça. Olha, como eu estou aqui no dia 31 de março, final do primeiro trimestre, tá? Como é que eu pago? Você já viu que eu posso pagar em cota única até o último dia útil do mês seguinte. Então, nesse caso, eu vou preencher um DARF com o código da Receita Tributária de IRPJ. Aí você diz, espera, mas você está pagando imposto e isso é receita? É receita para o governo. Quando você coloca o código da Receita Tributária, é na ótica do fisco. Tá ok? O governo está tendo uma receita tributária lá, então tem um código para o IRPJ, pelo lucro presumido, certinho? Aí eu preencho o DARF e levo ao banco e recolho até o último dia útil de abril, tá? Agora, se o valor está alto, né, eu posso parcelar. Então, pego esse valor, divido por 3, nesse caso dá 28.833,33 cada parcela. Como está acima de R$1.000, eu posso parcelar em 3 vezes. E aí, eu vou preencher 3 DARFs. O primeiro eu vou recolher até o último dia útil de abril, o segundo até o último dia útil de maio e o terceiro até o último dia útil de junho, incidindo juro, né, da taxa Selic aqui na segunda parcela de maio e na terceira parcela de junho. Viu como é muito fácil? Agora, uma análise crítica. Veja, calcular pelo lucro presumido é a melhor alternativa? Depende do ponto de vista. Porque se for de ponto de vista do contador, porque isso é muito fácil de calcular. Certinho? Agora, se é do ponto de vista da empresa, olha, há que se analisar. Por quê? Porque uma empresa que está no lucro presumido é aquela que teve receita total no ano de até 78 milhões, que eu vou falar no próximo vídeo, tá ok? Só para você ter uma ideia, uma média empresa. Mas se ela quiser, ela pode pular e oferecer a tributação pelo lucro real. Pelo lucro real, você faz toda uma contabilidade para poder chegar ao lucro. Não é por estimativa, certinho? E aí, de repente, pode chegar a um lucro menor, né? Um lucro real, base de cálculo do imposto de renda menor que esse valor. Porque essa margem sobre a receita de serviços, 32%, é uma margem absurda, muito grande. Tá ok? Então, por isso, você que é contador, analise a situação do seu cliente, né? Faça aí uma simulação, como seria calculado pelo lucro presumido e como seria pelo lucro real. Porque, de repente, é uma empresa que tem muita despesa e a sua margem final é muito menor. E aí, é melhor que ela opte pelo lucro real, ainda que não esteja obrigada, que vai dar um imposto menor, porque essa margem de lucro presumido da prestação de serviço é altíssima, e a margem de lucro presumido também sobre a venda, 8%, nem toda empresa tem esse tipo de margem, certo aí? Então, por isso, algo a ser analisado, tá ok? Olha, veja que aqui, no mini curso, que tem que ser coisa rápida, eu estou te falando só do imposto de renda. Tem a contribuição social sobre o lucro, tem o PIS cumulativo, COFINS não cumulativo, mas isso eu vou abordar lá com detalhe lá no curso, tá ok? Mas tem mais. Aguarde que no próximo vídeo eu continuo aqui o assunto, beleza?